Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aí. Estamos de volta mais uma semana, na verdade, né? Não tem nem como estar de volta se a gente estava aqui semana passada para falar um pouquinho de mercado, né? E aí trazer algumas novidades para vocês, alguns números que já saíram, né? A gente finalmente fechou o mês de novembro. Fechamos a média do mês de novembro ali no CPE a 338, a maior média para o preço CPE do boi gordo desde março de 2022, e nominalmente, né, a gente está falando aí do segundo maior preço da história, né, então a gente flertando aí com essas máximas históricas. Se a gente for avaliar da perspectiva diária, inclusive a gente bateu o recorde, né, a gente saiu daqueles 352,05 para ir bater os 352,65, se eu não me engano, então a gente tem uma nova máxima nominal histórica. Isso acontece de fato, e aconteceu de fato pelo contexto de uma demanda ainda muito intensa e também se soma, né, a oferta um pouco mais enxuta, mas o mercado deu uma mudada nessa última semana. Mas antes de falar disso, eu vou só pontuar alguns pormenores aqui, né, que a gente também ficou de olho, principalmente no mercado internacional. Primeiro porque a gente teve lá nos Estados Unidos, né, na verdade, fronteira Estados Unidos-México, e aí um pouquinho mais para o sul do México, um problema com uma zoonose, e por conta dessa zoonose, os Estados Unidos, né, o USDA e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos decidiu interromper a importação de carne, na verdade, de gado norte-americano, né? Então, se a gente for avaliar da perspectiva do que aconteceu aí nessa última semana, até de grandes acontecimentos internacionais, a gente vê que por conta dessa Screenworm New World, que é a doença que foi detectada no sul do México, e por conta disso, os Estados Unidos bloqueou essas importações, e aí a gente pega a relevância do México dentro da importação de gado vivo dos Estados Unidos. E a gente está falando de mais ou menos 60%, tá? 60% do gado importado pelos Estados Unidos vivo, né? Que é principalmente ali no sul dos Estados Unidos, né, Texas e estados do sul dos Estados Unidos. 60% desse gado importado vem do México, e a gente está falando de um total de cabeças, né, que chega e ultrapassa, né, até 1 milhão de cabeças. Nesse ano, especificamente, já tinha ultrapassado 1 milhão de cabeças. E por conta disso, né, por conta dessa importação muito grande dessa dependência muito grande que os Estados Unidos têm das importações de gado vivo do México, o mercado de preço, né, nos Estados Unidos já começou a subir, seja de carne suína, de carne de boi, né, a gente vê aí uma pressão um pouco maior. O nome da doença, só para voltar aqui e não falar só em inglês, né, é bicheira do Novo Mundo. Então, a gente tá acompanhando isso daí, mas, a priori, se continuar, tá? Se não for uma resolução de curtíssimo prazo, isso levanta um problema para a cadeia de produção norte-americana. Afinal, 1 milhão de cabeças ano é um volume relevante dentro da estrutura de produção norte-americana e pode sim beneficiar o Brasil, tá? Se a gente já tinha aí, já estava exportando volumes recordes para os Estados Unidos se tornou o nosso segundo principal parceiro comercial de carne bovina, né? O nosso segundo maior importador de carne bovina. O problema no México pode estruturalmente afetar a produção de carne bovina nos Estados Unidos e, consequentemente, trazer uma necessidade maior de importação de proteína brasileira pelos Estados Unidos. Então, é um ponto que a gente vai ter que ficar de olho. Já faz uma semana desse ocorrido, ainda não foi liberado a retomada dessas importações, mas a gente está acompanhando de perto porque é basicamente o maior produtor do mundo ainda que sofre aí com problema de estruturação da sua cadeia de produção por conta de uma doença, só não estava muito de olho, que aconteceu lá no sul do México, né? Bem na fronteira ali do sul do México, e que está afetando aí, né, a pecuária norte-americana. Então, acho que é um ponto que a gente vai ficar de olho aí. E já passando daí, né, acho que estruturalmente é isso, a gente ainda vai ter acesso aos dados de abate, de exportação aí durante a próxima semana, até para cravar de fato o que pode acontecer, o que a gente vai ver estruturalmente nos volumes, mas a gente vai ter acesso a isso mais na próxima semana. E antes de passar a bola para a Laurinha, a gente vai poder até debater sobre isso mais para frente, mas a gente teve acesso ao IPCA 15, né, do mês de outubro, de novembro de 2024. E aí, se a gente já tinha subido no maior patamar, a gente teve a maior alta da carne bovina para o mês desde outubro de 2020, na verdade desde novembro de 2020, em novembro de 2024 a gente supera esse aumento de preço. Ou seja, já é o terceiro aumento consecutivo de preço. Primeiro foi 2%, depois 6%, né, 5,84%. E agora, novembro, deve fechar com uma alta de mais de 7% na carne bovina. Mas, ainda assim, tá?
mesmo com essas altas consecutivas, ainda existe um espaço muito grande entre o que subiu o boi gordo, de junho até novembro, para o que subiu a carne bovina de julho até novembro. Mas isso é uma discussão aí até para ver como é que o mercado vai se comportar com esses novos preços, né? Com uma carne bovina no varejo paulista já flertando com 48, quase R$ 50 a média do quilo. E isso traz, obviamente, objeções até para o mercado físico, né? Mas aí eu vou até chamar a Laurinha para falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mercado, né? Se tem uma pessoa que ficou atribulada nessa última semana, essa pessoa se chama Laura Rezende. Eu nunca vi essa mulher trabalhar tanto como na última semana. Laurinha, a bola tá contigo. Queria ter trabalhado menos se fosse por esse motivo, viu, Iago? Realmente o mercado foi bem tripulado na semana passada, né? Uma movimentação que inicialmente se deu na bolsa, né? E depois acabou desenrolando também para o mercado físico. Então, avaliando um pouquinho, né? Trazendo um pouco em perspectiva o que nós vivemos na semana passada, na terça-feira, o boi, depois de atingir a sua máxima ali nos R$ 350 por arroba, começou um processo de desvalorização. E essa desvalorização que nós observamos aí, né, ela chegou, inclusive, na quinta-feira, atingir o seu fundo de preços, né, atingir o limite de baixa, que é o que a gente chama, ou seja, o máximo que a arroba pode desvalorizar em um único dia, mais de 5,7%. Isso aconteceu na quinta-feira. Depois dessa queda intensa aí, que chegou, inclusive, trazendo em perspectiva que o contrato de janeiro, né, nós observamos ali nos 350 como teto, né, como pico de preços, e depois nós atingimos os 295 na quinta-feira, né? Então, nesse movimento todo aí, mais de R$ 55 de baixa, falando em 3 dias, um período de tempo muito curto para uma desvalorização muito intensa. O que motivou esse movimento da Bolsa? Principalmente ali os participantes especuladores mesmo, a gente estava com um número muito grande de pessoas físicas, né, na ponta compradora, que estavam acreditando que o boi teria espaço para ir mais, e por isso fazia sentido entrar comprando o boi na bolsa para aproveitar essa valorização. Então, imagine ali, né, uma pessoa que entrou comprando o boi na bolsa a R$ 250 por arroba e saiu com boi de 350, mais de R$ 100 de lucro, né, ou de rentabilidade dessa operação, falando no período ali de 3 meses, mais de 3 meses um pouco, desde de agosto, né, para cá, que foi quando a gente viu esse preço de 250, para hoje, esses R$ 100 de valorização. Então, uma valorização muito intensa, já, né, muitos especuladores da Bolsa já estavam satisfeitos, vamos falar assim, já querendo iniciar um movimento de queda, que foi marcado nesses 350, né? Então, bateu 350, já concretizei um lucro muito interessante, vou começar a sair das minhas operações. Então, e esse movimento, ele inicialmente foi isolado, vamos falar assim, na bolsa, né? Ali na terça, na quarta-feira. E eles também, além dessa questão da concretização de lucros que já estavam em níveis interessantes, nós tivemos também um outro fator, que foi alguns receios surgindo no mercado em relação ao escoamento de carne bovina, né, para o mercado interno, né, essa carne bovina ela começou a travar no mercado doméstico ali, a gente começou a receber aqui algumas informações de problemas mesmo, né, no escoamento, de devoluções de cargas, então isso ligou um sinal de alerta aqui para a gente. Além disso, também nós tivemos algumas questões em relação às exportações, né? Não em desempenho do que está sendo embarcado hoje, mas dos negócios que estão sendo realizados na conjuntura atual, né? Na última semana e nesses dias atuais dessa semana também. Os chineses, por exemplo, querendo pagar aí US$ 100 a menos na nossa tonelada de carne bovina, transferindo isso para um dólar atual na casa mais de R$ 6, já que nós batemos, inclusive, né, recordes aí na cotação do dólar. Trazendo em perspectiva para a arroba bovina, daria mais ou menos R$ 10 de queda para a arroba. Então, os chineses pressionando de um lado, né, diminuindo também um pouco a sua demanda, um clima mais frio nas exportações, e de outro, o mercado doméstico também enfrentando problemas no escoamento, e esses participantes da bolsa falando: opa, meu risco de mercado aumentou, eu já tenho um ganho muito significativo, então faz sentido eu sair dessas operações e realizar os ganhos, os lucros que eu já tenho aqui. Então, primeiro momento foi isso que aconteceu, e já em um segundo momento, o que nós observamos foi isso desdobrar para o mercado físico. Então, os frigoríficos logo se movimentaram ali, né, aproveitando esse momento de baixa da bolsa, para tomar algumas ações, né, que pudessem impactar de fato no físico. Porque enquanto esse movimento ele é isolado na bolsa e o físico se mantém firme,
naturalmente a bolsa teria que, depois dessa queda, buscar patamares mais altos novamente, porque no final das contas, né, a bolsa ela tem que representar o que acontece no físico, principalmente no período do mês vigente, né? Então, isso teria, né, se não fosse esse movimento voltado para o físico também, a bolsa naturalmente iria se recuperar. Mas o que aconteceu? Muitos frigoríficos começaram a anunciar que dariam férias coletivas, suspender abates, né? O JBS falou de cerca de 11 a 15 plantas, incluindo até plantas na China, né? Eles não ponderaram que seriam plantas no Brasil ou quais plantas seriam. Além disso, também tivemos Natura Frig, Frialto, Iguatemi, todos se pronunciaram de fato, falando que teriam essas ações. Isso foi um outro ponto que gerou um receio no mercado muito grande, né? E automaticamente, na sexta-feira, basicamente todos os frigoríficos do Brasil saíram das compras. Até ontem, na terça-feira, a gente estava em grande parte na segunda-feira, perdão, nós estávamos em grande parte dos frigoríficos fora ainda das compras. A nossa expectativa é de que eles retomem hoje, né, na terça-feira, dia 3. Alguns estavam falando que iriam ficar fora das compras até o final dessa semana. Acho difícil, porque quando a gente avalia a escala das indústrias de uma forma geral, nós ainda estamos observando escalas curtas, um pouco mais longas do que nós observávamos um mês atrás, por exemplo. Então, se a gente pega em perspectiva início de novembro, a gente estava falando de escalas ali de 5 dias. Na média Brasil, hoje já são 6 dias. Mas em grande parte do Brasil, a gente sabe que tem muitas plantas aí com escalas de 2, 3 dias úteis. Então, acho difícil os frigoríficos ficarem tanto tempo também fora das compras. Então, a nossa expectativa é de que, de fato, o mercado retome hoje. Eu acredito, e pelos negócios que nós estamos vendo, pelas ofertas que nós estamos vendo no mercado físico, tá? Eles vão tentar baixar na casa de R$ 20 por arroba. Nós já estamos vendo ofertas, por exemplo, em São Paulo, em um boi que estava sendo negociado a 350, 360, e agora ofertas de R$ 330 por arroba, 340, foram algumas ofertas que eu vi, tá? O que vai depender se esses preços vão realmente se tornar referência ou não é o quanto o pecuarista vai entregar de animais, né? Então agora realmente é um momento de queda de braço entre a indústria e o pecuarista. E vamos ver se esse movimento da indústria vai surtir efeito e o boi vai aparecer, digamos assim, né? Se os frigoríficos conseguirem encher as escalas, naturalmente, nesses preços praticados, naturalmente os preços vão continuar em patamares, né? Ou vão se tornar patamares agora um pouco mais baixos. Agora, se a indústria não conseguir comprar nesses preços ofertados, automaticamente eles vão ter que melhorar um pouquinho, subir um pouco os preços aí também, para conseguirem cumprir as suas escalas. Mas o ponto é, nesse mês de dezembro, muito possivelmente, nós vamos ver uma demanda menor da indústria por essa questão das férias coletivas, aí que muitos estão se movimentando, e porque nós temos um número menor de dias úteis também, né? Nós temos aí na reta final de ano também. Então, naturalmente, é uma demanda menor por boi. A indústria está com as margens mais apertadas, né? Tanto para o mercado interno quanto para exportação, do que nós tínhamos 2 meses atrás, por exemplo. Então, isso é um receio, eles vão, né, se mover de fato para tentar abaixar o preço do boi, porque eles estão na ponta vendendo, né, o seu produto a preços mais baixos. Então, acho que o pecuarista tem que ficar em alerta aí, né, tirar um pouco. Muitos a gente escuta quase unânime, né, dos pecuaristas falando, não tem boi, a oferta de boi não existe, né, como que eles vão conseguir cumprir escala? Mas acho importante a gente trazer em perspectiva a oferta de animais que a gente está tendo. Quando a gente olha para dados, números, não é isso que a gente vê. Nós ainda observamos uma oferta de boi elevada, por mais que sim, nós estejamos vivendo um período de entre safra. Então, se nós analisarmos os abates de novembro, por exemplo, eles foram menores do que os de agosto, do que os de julho, e aí o Iago vai trazer mais em perspectiva isso para a gente. Mas a oferta para cada um dos meses está batendo, a gente está batendo basicamente recorde para aquele mês. Então, a oferta de animais ela ainda existe, o boi não desapareceu, não sumiu, como nos dá essa sensação. Isso é o que os números, por exemplo, nos falam, né? Então, acho que é importante a gente ter essa percepção. A margem da indústria está piorando. Quando piora a margem da indústria, naturalmente, eles vão em cima da matéria-prima, ou seja, do pecuarista tentando abaixar preço, né? E é isso que a gente está vendo agora. Uma jogada de mestre, eu diria assim, né? Um movimento coordenado da indústria que conseguiu dar um susto aí na pecuária. Vamos ver a partir dessa semana aí se isso vai surtir efeito de fato ou não. Perfeitamente, Laurinha. Eu estava até pontuando aqui, né? Se a gente for avaliar da perspectiva de negócio estratégico, né? O que que acontece?
se de fato a gente tem que encontrar culpados dentro de um jogo que a gente sabe que é, no final de tudo, é um jogo de, pô, precisa oferir lucro, eu quero ganhar dinheiro. Então, da mesma forma como o pecuarista fez a sua pressão quando ele tinha um jogo a favor dele, né? Existia uma necessidade de compra, existia, eu preciso atender uma demanda e a indústria está vindo atrás de mim, então não quero vender essa semana, passo para a próxima, passo para a próxima, passo para a próxima, e assim a gente foi até os 350. E aí a gente teve, digamos assim, um contra-ataque da indústria, né? A indústria tentando, obviamente, frear esse movimento, porque é natural que ela queira pagar o mínimo possível e vender no maior preço possível. É assim que a gente funciona, afinal, a gente está dentro de uma sociedade que a dinâmica comercial funciona dessa forma. Então, é sempre pontuar isso. Ali, particularmente, né, até vendo esse movimento do que aconteceu na sexta-feira e depois ontem, né, a gente teve uma queda agora, nesse momento específico, né, o mercado subindo um pouquinho. Então, assim, mostra que da estrutura de oferta e demanda, mesmo com essa queda de 35, né, a gente sair dos 350 para ir bater nesses 315 aí, né, no contrato de janeiro 25, pelo menos olhando dessa perspectiva, mostra que o mercado não está tão frouxo assim, né? Então, existe uma dificuldade de compra, assim. Obviamente, vamos ver como é que vai se comportar a demanda depois desse final de ano aí, né? Eu tenho meus receios quanto a isso. Mas o mercado, nesse momento, subindo aí 2% mostra que existe, sim, uma relativa firmeza, pelo menos a priori, olhando o comportamento de preço após esse derretimento. Mas acredito que seja isso aqui da parte de pecuária. A gente ainda tem alguns indicadores, comparativamente falando, né, de relação de troca esticados, até porque o desempenho do milho e do farelo de soja, né? Estava até olhando a relação de troca boi e farelo de soja no mês de novembro, atingindo na média Brasil o maior valor da nossa série histórica aqui, né? Então, um nível bem interessante, né? O Stefan falava que todo mundo tinha que plantar soja para ganhar dinheiro. Parece que o boi virou a chave, né, Stefan? E aí, bola tá contigo. Virou mesmo. É até um ponto que a gente colocou no nosso podcast quando a gente estava todo mundo reunido. Mas o ponto é, né, a soja ela está com um mercado estruturalmente diferente do mercado de milho, né? E principalmente, né, Estados Unidos escolheu uma boa safra, Brasil, Argentina, Paraguai, né, a América do Sul vem, né, com um sinal muito positivo da safra, né? A gente voltou a ter chuvas agora, principalmente esses últimos 5 dias nas regiões que estavam mais estressadas em relação ao clima, né? Principalmente Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, que é onde a gente teve aí um veranico mais significativo, mas a chuva trouxe um alívio bem, bem importante, trazendo, mantendo aí as expectativas bastante positivas e também, né, quando a gente olha para o horizonte de 7 dias a nível Brasil, é um cenário de clima ainda bastante positivo para todas as regiões, né? Embora Maranhão, Piauí, Bahia venha registrando um pouco mais de regularidade, o cenário climático ele vem se desenvolvendo, vem dando uma condição normal de desenvolvimento da safra e sustentando expectativas aí que a gente já vinha comentando, né, da ordem de 170 milhões de toneladas. Então, acho que para Brasil, para Argentina, para Paraguai, né, aí a gente acrescentaria mais 60 milhões de toneladas aproximadamente. A gente está falando de mais de 230 milhões de toneladas, então vem um número bem robusto de safra aí da América do Sul. E isso vem, de alguma forma, causando, né, um impacto aí sobre os preços de soja, né? A gente está tendo prêmios relativamente mais depreciados. Chicago está sentindo um pouco a pressão dessa situação da oferta de soja na América do Sul, porém, ele tem fatores aí que até têm impressionados, trazendo uma sustentação, né? Acho que primeiro são as vendas semanais do programa de soja dos Estados Unidos, que estão em patamares interessantes e elevados, né, para essa época do ano. Mais vindo uma safra de soja sul-americana aí bastante positiva, isso pode começar a perder tração nas próximas semanas. A gente tem um movimento de dólar bem forte também, que é negativo para Chicago, negativo para commodities. Isso vem, de alguma forma, trazendo sustentação aos preços no Brasil e é o que aparentemente pode dar aí um sinal de equilíbrio para os preços do Brasil frente a quedas mais expressivas, né? Até agora
olhando para a situação de dólar, né, a gente acho que muda um pouco a perspectiva aí de questões econômicas do Brasil. E também a gente olha para o óleo de soja, principalmente nos Estados Unidos, né, o acompanhamento semanal do SDA coloca aí um volume comprometido de praticamente 400 mil toneladas, né, de exportação de óleo de soja, enquanto a projeção do SDA era para 270 mil toneladas de exportações. Então, esse desequilíbrio, né, que acho que em algum momento a gente já comentou aqui também do mercado de óleos vegetais, ele vem trazendo um pouco de sustentação, adicionando volatilidade também para o mercado em Chicago. Fato é que a gente tem preços hoje, né, base Porto aí rodando, né, para março, para abril, na casa de 135, R$ 137 a saca, base paridade de exportação. A gente tem o mercado no interior, né, ganhou uma força por conta desse dólar, que agora está próximo aí de 6,10. Então, vamos colocar assim, que o mercado de soja vem ainda dando boas oportunidades, principalmente nesse período de formação da safra brasileira, da safra da América do Sul, e ainda traz, sim, uma remuneração adequada aí para o agricultor. A gente tem que pontuar a questão dos Estados Unidos, né, Donald Trump aí, e China, né, como que vai ser aí a partir do dia 20 de janeiro, que é a posse de Trump. Isso pode mexer estruturalmente também com a composição de preços, né, principalmente se China e Estados Unidos tirarem um acordo da cartola, não é algo que está sendo sinalizado até esse momento, né? Pelo contrário, todos os sinais aí indicam forma mais clara que Trump vai sair botando tarifa para todos os países, para todos os produtos aí de comércio e também essa sinalização aí do final de semana, né, sobre o BRICS, né, em relação à adoção de uma nova moeda, que é mais um fator aí que o Trump vai trabalhar em relação às tarifações para países aí que são parceiros comerciais dos Estados Unidos, independente da sua, vamos colocar, do seu protagonismo político, do seu grau de parceria, vem fortes emoções aí para o mercado no curto prazo. Mas quando a gente olha para o milho, é um cenário que vem trazendo sustentação também. O dólar está influenciando na precificação do milho nesse final de 2024. Aí, início de 2025 também tende a trazer aí uma influência, né? Com a safra de soja que vai chegar um pouco mais tardiamente, né? A colheita tende a intensificar aí a partir de fevereiro, meados ali da segunda semana de fevereiro. A gente vê que tem um espaço logístico no Brasil que vai ser aproveitado pelas trades, e esse dólar mais forte, com esse espaço logístico, dando uma condição de originação para as trades entrarem na originação de milho, né? E isso pode ajudar um pouco aí na questão de equilíbrio para o mercado do cereal, que dá indicações, né, mais claras aí de que ele tende a aumentar a liquidez, tende a aumentar nível de oferta, principalmente para dar um equilíbrio de preços na relação entre preço de soja e preço de milho, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O milho vai aparecer no mercado? Vai, mas acho que tem que ficar de olho nesse movimento das tradings aí, nesse curto prazo que a gente vai ter, principalmente aí pelo Arco Norte, né? Pessoal de Mato Grosso, de Rondônia, que já está tendo um movimento de originação por conta da melhora, né, e da perspectiva de melhora do nível das hidrovias, que vai trazer, né, um retorno operacional aí para as barcaças fazerem o transbordo até Santarém. Mas acho que no mercado de grãos é isso, né? A gente não tem grandes novidades aí de forma explosiva, né? Acho que o Rodrigo pode acrescentar aí alguns pontos principais aí do que está rolando também nas bolsas. Vamos lá, Stefan. Na última semana, nós tivemos, na verdade, uma semana mais curta nos Estados Unidos, em função do feriado de Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Foi no dia 28 de novembro, uma quinta-feira.
E em termos de movimentos de preços, um mercado um pouco mais truncado para a soja e para o milho, né? No caso do milho, nós tivemos pequenas oscilações de baixa e para o complexo soja, especialmente o grão e o farelo, um movimento oposto, pequenas oscilações no campo positivo. Colheita está finalizada nos Estados Unidos, como a gente já pontuou, mercado olhando para a América do Sul, para essa tendência climática que segue positiva e para esse cenário de oferta, né, projetado para 24, 25, que também é bem robusto. Estava pegando aqui os números do último relatório do USDA, somando Brasil, Argentina e Paraguai, nós temos 231,20 milhões de toneladas de soja, né, o cenário de oferta para 24, 25. E na temporada 23, 24, esse cenário era de 212,21 milhões de toneladas. Então, uma diferença aí de praticamente 19 milhões de toneladas entre uma temporada e outra. Mercado de soja nos Estados Unidos ainda bastante pressionado. No dia 22 de novembro, contrato março 25, que é uma das referências para a nossa safra brasileira, ele renovou a mínima a 9,82 e 9,83 dólares o bushel. Na tela agora, nessa terça-feira, perto das 11 da manhã, apresentando um movimento de recuperação, exatamente na importante referência dos 10 dólares o bushel, mas aqui no curtíssimo prazo, né, segue lateralizado, a tendência de curto prazo ainda é de baixa. No caso do milho, tirando o contrato que está para vencimento agora, né, já está em aviso de entrega, o dezembro 24, a gente já olha o março 25 a 4,35 dólares o bushel. Aqui sim a gente já tem um cenário, diferentemente da soja, um pouco mais fortalecido, né? Analisando o gráfico diário, a gente tem já fundos mais altos, né? E uma média móvel de curto prazo, né? De 20 períodos, já é um pouco inclinada para cima. Posicionamento dos fundos, por conta do feriado, ele saiu no dia de ontem, mas o CFTC ele trouxe que os fundos de investimentos eles diminuíram, no caso do milho, o saldo comprado, né, em derivativos do cereal, somando futuros e opções. Esse saldo agora é de 97.442 contratos, e na soja os fundos ampliaram a exposição líquida vendida, que agora é de menos 81.472 contratos, também analisando futuros e opções. Aqui, só para reforçar também, o Stefan colocou o que chama bastante atenção no caso dos Estados Unidos é o programa de exportação, que segue fortalecido, total comprometido no caso do milho, nas exportações em 24 a 25, atingiu 32,46 milhões de toneladas. Esse número está 32, quase 33% acima no comparativo com o mesmo período da temporada anterior. Para a soja também segue acima, total comprometido para essa atual temporada nas exportações norte-americanas da oleaginosa atingiu 33,87 milhões de toneladas. Esse número aí está 10% acima no comparativo com o mesmo período da temporada anterior. Agora, trazendo para o Brasil, no caso do milho, iniciando aqui pelo movimento na Bolsa Brasileira, nós tivemos também um movimento de queda na última semana de novembro, né, entre 22 e 29 de novembro. Contrato janeiro 25, na última semana ele chegou a perder, inclusive, a importante referência dos R$ 70 a saca, bateu 69,45 na mínima do dia 28, foi feriado nos Estados Unidos na quinta-feira, mas a bolsa operou normalmente aqui e apresentou um movimento de recuperação. Na tela agora, negociando a 72,26, próximo a uma região aí que a gente observa como uma resistência no curto prazo, entre 70, na região de 72,62 reais a saca. O mercado segue em uma tendência de baixa, se a gente analisa também o gráfico diário, né, o curto prazo. No mercado doméstico, a gente vê um cenário de acomodação ainda. O indicador CPEA Campinas no dia de ontem, ele veio a R$ 72,69 reais a saca, né, uma queda aí de quase um real a saca no comparativo com a segunda-feira anterior. O indicador veio a 73,48.
pegando o gancho, aqui vale mencionar o atual patamar da soja no mercado disponível, não só em Paranaguá, né, em outras praças. Estava analisando no comparativo semanal, nós tivemos valorizações impulsionadas por essa forte alta do dólar, né? Na última semana ele renovou máxima histórica frente ao real, e isso deu uma sustentação para os preços internos aqui no Brasil. Prêmio de exportação um pouco mais acomodado também, e um cenário de preços em Chicago estável. Então, dólar aí fortalecendo os preços aqui no Brasil. Indicador CPEA Paranaguá para a soja no dia de ontem veio a R$ 145,04 a saca. Então, um aumento aí um pouco mais de R$ 3 a saca no comparativo semanal. Na segunda-feira anterior ele veio a 141,90. Acho que esses eram os principais pontos aí para o mercado de grãos. Próxima semana é uma semana de atualização. Nós teremos relatório WASDE, né? Relatório de oferta e demanda agrícola do Departamento Norte-Americano na terça-feira, dia 10. Econab, terceiro levantamento da safra de grãos 24 a 25 na quinta-feira. É isso. Muita atenção aí com esse balanço de mercado e atenção esse boi, né? Essa volatilidade Você ia perguntar enorme para aí. você, Rodrigão, se já ia, e aí, vai virar mesmo? Virou, e aí, qual que é a imagem que formou-se no gráfico do boi aí? Então, Iago, tanto no que eu achei interessante aqui, olha, analisando o dezembro 24, né, e o janeiro 25, se a gente coloca no gráfico diário, ambos estão respeitando ali uma média de 50 períodos, né? A gente teve uma pancada aí para baixo na última semana, um movimento bastante explosivo e corrigindo, né? Na sexta-feira, muita volatilidade, alguns vencimentos fecharam até no campo positivo, que foi o caso do janeiro 25, ele fechou com 0,21% de alta no dia 29, recuou nessa segunda-feira e hoje apresentando uma recuperação, né, a 314,50, o janeiro 25. Caso ele volte a perder a mínima de ontem e a mínima de hoje, que foi 307,50, eu acredito que ele volte a flertar ali com os 295, né, abaixo até dos R$ 300 a arroba, que foi a mínima atingida na sexta-feira. O mercado aí é difícil cravar, né, no curto prazo depois de um movimento tão robusto que a gente teve aí, mas talvez ele consolide, né, ele volte a testar uma média móvel de 20 períodos, ó, 328,30, eu não descarto, ainda mais com esses movimentos amplos para cima e para baixo, né? Sim. É difícil cravar um suporte, uma resistência aí de curto prazo. Mas é esse movimento que eu vejo, acomodação, né? Depois que a gente tem movimento amplo, assim, muita volatilidade, o mercado tende a dar uma estacionada. É isso que eu vejo no curto Show, prazo. show de bola. Show de bola. É isso então, pessoal. Vamos lá ver como é que vai ser esse mercado do boi aí, que tá, o mercado tá movimentado e tá chamando a atenção demais pela intensidade de movimentação. Vamos para mais uma semana então, pessoal. Valeu todo mundo aí, muito obrigado. Valeu, Rodrigão, valeu, Stefan, valeu, Laurinha. E até semana que vem, né? Valeu, Isso. turma. Boa Valeu, semana. turma. Boa semana. Pessoal.